Olá, pessoas. Então, me atrevi a tentar falar um pouco sobre essa obra aqui, A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Como eu disse, eu não tenho conhecimento aprofundado, tenho muito mais vontade de aprender. E eu pensei assim, não foi uma coisa planejada, né? Mas eu comecei a ler a obra. Na verdade, eu já li essa obra no passado, numa época que eu não tinha tanta maturidade para entender, visto que essa obra é muito complexa, é muito profunda, porque ela trabalha o espiritualismo, né? E ao mesmo tempo ela dialoga com a ciência. Para quem já leu A Grande Síntese, sabe que Pietro Baldi ele tinha contatos com Carl Jung, ele tinha contatos com Albert Einstein, entre outras mentes brilhantes. Na verdade, Pietro Baldi também era uma mente muito brilhante. Há quem diga que ele foi o grande pensador, né, do século XX, no sentido de agregar espiritualismo e materialismo científico. Então, no início dessa obra, A Grande Síntese, a gente vai ver lá o depoimento de Monteiro Lobato, que era um ateu, e ele falou que quando ele se deparou com essa obra, ele redescobriu todo o sentido da vida, todo o universo. Eu já vi muitas pessoas, muitas no sentido de exagero, né? Eu já vi algumas pessoas, até recentemente, eu não vou falar qual canal, qual pessoa, mas um rapaz muito inteligente, que tem vários cursos acadêmicos, que tem um canal, e ele sempre se postou como um ateu, mas eu acompanhava o canal dele porque eu gosto de ciência também, e eu sempre senti que ele tinha uma insegurança quando ele afirmava o seu ateísmo. Na verdade, eu não acredito que existam pessoas que sejam ateus. Eu acho que existem pessoas que estão fazendo uma busca, e faz parte a não crença, porque às vezes você vai contestar a nossa visão de Deus, que é uma visão antropológica. É por isso que uma obra como essa aqui, A Grande Síntese, ela consegue ampliar os horizontes de uma forma assim, mais racional, de uma forma que realmente convença o ser humano, eu ia falar o homem, mas eu vou falar o ser humano do século XXI, que ele pede respostas que sejam mais convincentes ao nosso grau de evolução. E a Grande Síntese, ela consegue fazer esse diálogo. Eu que vim da linha kardecista, talvez eu tenha menos dificuldade para entender a obra de Pietro Baldi. Olha lá que eu tô tendo muita pretensão aqui em usar a palavra entender, porque é muito profundo. Então eu digo assim, eu tenho mais habilidade para compreender os princípios, né? E à medida que você vai estudando, que você vai falando, eu vou fazendo vídeos aqui, eu vou aprendendo um pouco mais. E eu vou me debatendo e tentando descortinar o meu universo de compreensão e através de vídeos mostrar para vocês, né, alguma coisa que eu estou achando interessante nessa obra. Sempre lembrando que existem pessoas capacitadas e estudiosas, estas sim têm conhecimento mais vasto e profundo da obra de Pietro Baldi. Eu só estou recomeçando um caminho, né, de um começo que lá no passado eu comecei a ler. Se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a ler 3 livros de Pietro Baldi e ter compreendido muito pouco. E agora pintou essa vontade de navegar novamente no pensamento intuitivo de Pietro Baldi, visto que o pensamento dele não é apenas uma construção de um pensamento racional, é a construção de um pensamento inspirativo, em que você consegue atingir um nível de consciência maior. A sua consciência, ela se expande e você consegue, eu vou usar uma palavra aqui, dialogar com mentes que são mais evoluídas,
para trazer explicações novas, explicações que convencem a sua razão, a sua fé, a sua busca de Deus. Então o sentido que eu percebo da obra de Pietro Baldi é essa, é trazer respostas, fazer esse diálogo, mostrar o sentido de evolução do universo, em que o caos ele jamais vai predominar, porque a lei de Deus ela se faz, né? Ela está presente no princípio da evolução, naquela coisa que ele fala dos ciclos que se abrem e se fecham, né? Na evolução das formas, lembrando sempre que a gente está falando aqui de evolução da consciência. A consciência não a consciência material, mas a consciência espiritual. Essa consciência que vaga através das formas e que vai adquirindo uma capacidade maior, ela vai se abrindo, se ampliando, ela vai entendendo mais o que seja esse mecanismo que é o cosmos. Tanto esse cosmo exterior quanto esse cosmo interior que somos nós. Enfim, é isso, né? E no vídeo anterior eu cometi um equívoco, como eu disse, eu estou buscando aprimorar um pouco mais. À medida que você vai lendo, que você vai pesquisando, você vai aprendendo um pouco mais. Então, quando ele fala eu falei lá que Pietro Baldi diz que nós estamos na fase gama. Como eu disse, é porque eu associo a fase gama ao sentido materialista mesmo da ciência, né? No sentido de matéria. Na verdade, ele fala que nós estamos na fase beta, que ele classifica 3 momentos da trindade: alfa, beta, gama. Então ele fala que antes de surgir o que a gente chama de Big Bang, ocorreu a fase alfa, onde as coisas estavam na potencialidade de ser, de acontecer. Estava apenas no campo da possibilidade. E então, corrigindo a minha interpretação, nós estamos na fase beta. O que seria a fase beta? Seria a fase em que energia e matéria começam a se interagir e a transformar as coisas. E na fase alfa foi um momento anterior ao que a gente chama de Big Bang. E nós estamos caminhando para a fase gama, né? Que seria uma fase em que a consciência ela já atinge um nível maior, em que energia e matéria conseguem atingir um nível de equilíbrio. Seria uma fase assim, mais transcendente dessa fase que nós estamos vivendo, de uma matéria tão palpável, né? Então o universo ele vai assumindo esse sentido de transformação, nessa fase de energia que é chamada de fase beta, caminhando para a fase gama, né? E esse processo é um processo, segundo Pietro Baldi, um processo infinito. É uma coisa assim, muito complexa para explicar, porque o próprio Pietro Baldi ele teve que usar conceitos para tentar explicar uma coisa que extrapola os próprios limites da nossa capacidade mental. Mas é muito interessante e para quem não sabe, eu não li, mas o Pietro Baldi ele escreveu 24 obras. 24 obras. 12 foram escritas na Itália e 12 escritas no Brasil, onde ele terminou o seu ciclo de evolução nesse planeta Terra, retornando ao plano astral, o plano espiritual, como queiram, né? Enfim, é isso. Está aqui um humilde aprendiz e não uma pessoa que domina conhecimento sobre Pietro Baldi. E eu gosto de compartilhar as coisas, e por que não compartilhar um pensamento espiritualista que dialoga, de certa forma, com a ciência também. Em conceitos que Pietro Baldi já falava lá, né, de que não existe matéria, a intuição dele falava, não existe matéria, existe energia. Então o Pietro Baldi fala que nós estamos entrando na era do espírito, ou seja, o ciclo de máxima expansão do materialismo, ele já não vai conseguindo mais avançar mais. Aí começa a surgir um novo ciclo, seria o ciclo da integração da ciência com o espiritualismo, da religião com a ciência, da filosofia com a ciência, com o espiritualismo. Ciência, filosofia e religião dialogando
uma forma nova de se interpretar o mundo. Enfim, é isso. Tchau, tchau.